Isso mesmo, é hora de trazer aqui para a conversa no Jornal CBN Campo Grande os impactos da reforma tributária, especialmente hoje para o setor de serviços, que será aí mais afetado. Em linhas gerais, o novo marco fiscal simplificará diversos procedimentos fiscais, tornando o cumprimento das obrigações tributárias mais fácil. Isso beneficiará as empresas de serviços ao reduzir burocracia e economizar tempo em questões fiscais, permitindo foco nas atividades principais. Mas também há pontos que podem onerar o segmento de serviços. E para a gente falar mais sobre este assunto, entender como isso se dará na prática sobre esses impactos, estão aqui no estúdio conosco Rodrigo Falco, ele que é presidente do Sindifiscal MS. Um bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Karina. É uma honra estar aqui de volta com esse tema tão importante para toda a população. E também Otacílio Nunes, ele que é o presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso do Sul. Um bom dia, Otacílio. Bom dia, Karina. Bom dia aos ouvintes da CBN. E muito bom estar aqui com você novamente. Vamos tentar, então, compreender melhor, né, e traduzir para que toda a população compreenda e entenda o que, de fato, vai acontecer no dia a dia, na rotina e na prática da rotina de trabalho das empresas. E hoje a gente já começa falando, né, sobre essa questão. Será o setor mais afetado realmente, Rodrigo? O setor de serviços, ele será o mais afetado? E qual dos segmentos do setor de serviços, que é tão amplo, deve sofrer aí essa maior mudança? Bom dia, Karina. Na verdade, todos os setores serão fortemente afetados, né? Pois é a mudança de um modelo, de um sistema tributário. Mas quando a gente fala do setor de serviços, a gente fala que pode ser o setor que tenha mais impactos negativos, que enfrente maior dificuldade com a mudança. Mas todos sofrerão, sim, impactos, tanto os impactos positivos quanto os negativos. E o setor de serviços terá, sim, seus impactos positivos, mas enfrentará um grande desafio com o novo modelo tributário aí. Dentre os serviços, e aqui está o presidente do Conselho Estadual de Contabilidade, Otacílio, pode me ajudar. Uhum. Um dos exemplos emblemáticos aí dos serviços que serão afetados é o da contabilidade. O serviço de contabilidade, o serviço de advocacia. Esses serviços, Karina, eles terão, obviamente, conseguiram uma atuação de que ele terá uma redução da sua alíquota. Entretanto, ainda que essa redução exista, haverá sim um grande impacto nesse serviço. Nesse sentido, Otacílio, na prática, né, o que isso significa, inclusive na prestação de serviço? Porque, afinal de contas, o contador, o advogado, são esses profissionais que a população aciona aí diretamente. Bom, na prática, nós esperamos aí um aumento da carga tributária pelos cálculos que nós já fizemos em várias situações. Apesar de ter uma redução aí de 30% para as profissões regulamentadas, fiscalizadas por conselhos de classe, né? Vão ter essa redução. Algumas áreas também vão ter uma redução aí de 60%, como a área de serviços médicos, salvo engano. Mas o desafio é grande, porque nós vamos ter que fazer um estudo para verificar em qual tributação melhor vai se adequar para aquela empresa de prestação de serviço. Comparativamente, qual é a mudança daquilo que é praticado hoje para o que vem aí previsto para esse texto da nova reforma? Bom, hoje nós temos um imposto que é chamado cálculo por dentro. O que é o cálculo por dentro? Você pega o faturamento e aplica uma alíquota e dali você tira o imposto. E esse imposto, nós temos a não cumulatividade. E a partir da entrada do IVA, nós teremos a não cumulatividade mais o cálculo por fora. O que é isso? Quando a gente traz a não cumulatividade, nós temos créditos para deduzir na nossa base de cálculo. A área de serviços não tem esses créditos como existe na área de comércio.
Então, aonde nós vamos buscar esses créditos para deduzir a nossa base de cálculo? Esse é que é o maior desafio. E aí que está o aumento da carga tributária. Rodrigo. Sobre esse ponto, Karina e presidente, atualmente, de fato, o setor de serviços tem essa dificuldade de não ter ali as situações de creditamento. Mas a partir de agora terão, né? Que haverá o creditamento, a base ampla com o creditamento total aí das operações, tanto com bens e serviços, na atividade daquela empresa. Por exemplo, um escritório, vou colocar o exemplo aqui do presidente Otacílio, um escritório de contabilidade, hoje, ele tem muita dificuldade de se creditar. Entretanto, a partir de agora, ele vai se creditar da energia elétrica, da água, do serviço de segurança de monitoramento, do software que ele utiliza, né? Se ele aluga um prédio que for de uma pessoa jurídica, ou aquilo que for pago no aluguel. Então, aos seus funcionários, se for pejotizados, né? Se não sejam realmente relação de emprego, haverá acreditamento. Por isso que é importante, vai ser cada vez mais importante a figura do contador para fazer uma análise de cada caso, da atividade daquele contribuinte, para se verificar qual o melhor regime tributário para ele. Sim. Daí a importância, porque a gente vê de um lado que o sistema ele visa simplificar tanto a apuração quanto ao cumprimento das obrigações acessórias, né? Isso vai diminuir ali a demanda do contador nesses aspectos específicos. Entretanto, vai aumentar a demanda e a necessidade da expertise e da atualização desses profissionais de contabilidade para fazer essa verificação de cada caso, para cada empresa, qual o regime jurídico, o regime tributário melhor para aquela empresa. Veja que a gente tem um exemplo, utilizando novamente o caso do presidente, um prestador de serviço de contabilidade. Ele vai poder optar, a grande maioria hoje dos escritórios de contabilidade estão enquadrados no Simples, porque o Simples são 4 milhões e 800 ano. Então, dificilmente um escritório de contabilidade não vai poder fazer a opção pelo Simples. Então, ele vai ter que decidir, ele vai fazer a opção pelo Simples. Ele fazendo a opção pelo Simples, ele não vai poder se creditar dessas situações que a gente acabou de narrar e não vai transferir crédito. Então, você vai ter uma empresa que vai contratar esse contador, essa empresa de contabilidade, e ele vai optar, obviamente, por aquele que vai transferir o crédito, que é mais crédito para aquela empresa. Então, a empresa de contabilidade, ela vai ter a opção de se manter, só que se ela se ela não optar pelo Simples, terão os outros tributos, contribuição patronal previdenciária, imposto de renda, que vai causar aí uma grande impacto tributário para essa empresa, se ela não for optante do Simples. Então, o que a reforma está trazendo de opção? Você se manter optante pelo Simples, para esses tributos, e para o IBS e a CBS, você fazer o recolhimento em apartado. A semelhança que tem hoje, presidente, da questão do subteto, do Simples. Então, você recolhe separado e você transfere esse crédito. Então, você se mantém no Simples, para aqueles outros tributos, e você recolhe o IBS e a CBS normalmente, transferindo o crédito. E daí a importância do contador de verificar se isso, considerando os créditos que ele tem, é interessante para que não atrapalhe na sua competitividade com as outras empresas de contabilidade, para que possa prestar o serviço para as empresas que têm interesse no crédito. Sim. O que nós vemos aí é que a maioria das empresas que nós tomamos serviços também é do Simples, né? E temos folha de pagamento que não transfere crédito, né? Exatamente. Então, realmente vai ter que ter aí um estudo tributário para cada caso, né? Para que nós tenhamos aí uma melhor tributação para cada contribuinte. Então, cada caso vai ser um caso, cada contribuinte, exatamente. Né? Se é B2B, se é B2C, vai impactar bastante. Mas... eu gostaria só que a gente aqui ilustrasse também, né, e reforçasse para quem está nos escutando, lembrasse quem se enquadra dentro do Simples, para que essa discussão realmente as pessoas compreendam. Né? Afinal de contas, a gente está conversando com o público em geral. Uhum.
Primeiro, eu que respondo, presidente. Pode ficar à vontade, Rodrigo. Assim, a gente precisa entender que o Simples, como a gente falou, são 4.800.000 por ano. Então, grande parte dos prestadores de serviço estão enquadrados no Simples. E a gente vai... Aquela empresa que presta serviço de encanador, de eletricista, todos esses aí que estão prestando serviço através de uma PJ estão enquadrados no Simples. Para essas pessoas não haverão alterações. Vai se manter do jeito que está, por quê? Isso, mantendo o PLP 68, né, da forma que ele foi aprovado na Câmara, já tem ali os anexos da tabela do Simples. Quem está no Simples vai continuar pagando aquela alíquota do Simples como já paga hoje. Então, para essas pessoas não haverão impactos, né? Agora, alguns serviços, quando a gente passa para que são sensíveis à população, serviço de educação e de saúde humana, esses aí, até em virtude de uma atuação de um lobby muito forte da confederação do CFM em Brasília, eles conseguiram uma redução de alíquota de 60%. Bastante. Né? 60%. Isso faz com que a alíquota do IBS-CBS vai girar lá em torno de 10,6%, o que não representa grande impacto daquilo que já é recolhido hoje. Isso para as pessoas que estão fora, para as empresas que estão fora do Simples Nacional, né? Então, eu acho que é isso, presidente, se quiser completar. Tá certo, Rodrigo, o que você falou. Realmente, algumas empresas aí que têm um atendimento maior à população vão ter essa redução, né, de 60%, né, na base de cálculo, né? Na alíquota, antes de aplicar na base de cálculo. E em relação ao Simples, imagino eu, vai ser um benefício, né? Se continuar aí recolhendo pelo Simples, vai ser um benefício. Há uma menor burocracia, né? Apesar do Simples ter o nome de Simples, ele não é tão fácil de ser calculado, porque ele demanda 12 últimos faturamentos, né? Em cima dos 12 últimos faturamentos, para ver o limite de 4.800.000. Mas o que a gente vê para a classe contábil é um grande desafio, né? Toda mudança gera desafio e gera oportunidades também, né? Nesse sentido da mudança, né? Para se ajustar tudo isso, precisa de um tempo, né? E vai ser considerado um tempo realmente para que tudo seja ajustado. O que o novo texto da reforma tributária está prevendo aí para esses ajustes na base de cálculos e também nas escolhas que cada empreendimento deve fazer? Bom, pelo que nós vimos até agora, as mudanças vão até 2032, salvo engano, né? E até lá nós vamos trabalhar com as duas formas de tributação, a antiga e a atual, fazendo uma transição aí de 6 a 7 anos mais ou menos, começando em 2026, não é isso? Então, assim, nós vemos aí pela frente, a gente vê bastante trabalho, bastante estudo, né, que vai ser necessário para entender como isso vai se dar. A nossa expectativa é que diminuam as obrigações acessórias, né? Que hoje nós temos aí várias... É a ideia da simplificação da reforma tributária, né? Exatamente. Nosso maior desejo é que as obrigações tributárias sejam ao mínimo possível. Por quê? Para que nós tenhamos tempo de prestar um bom serviço de contabilidade, de gestão contábil ao nosso contribuinte, ao nosso cliente, né? Que é o princípio da contabilidade, é gestão, e não ficar calculando o imposto e prestando contas ao governo daquilo que o contribuinte tem que pagar. Rodrigo, dentro desse guarda-chuva do setor de serviços, né, a gente tem aí empresas e serviços de diversos segmentos. Existe uma diferenciação de alíquota para essas prestações de serviços? Sim, Karina, mas antes de responder, eu gostaria de complementar muito bem a fala do presidente com relação ao anseio da classe contábil, né, dos contadores, com relação à reforma. De fato, é isso que a gente espera que aconteça, essa simplificação, justamente para que os contadores não
não sejam demandados nessas atividades que são de hoje em dia, de cumprimento de obrigação acessória, de cálculo de tributo, que são tarefas de menor complexidade, que demandam muito tempo e que aumenta o custo da prestação de serviço contábil, porque você demanda funcionários para isso. A expectativa é que a reforma traga para o serviço de contabilidade as atividades que demandam dele, as atividades de maior complexidade e maior expertise. Daí a expectativa de que o setor de prestação de serviço de contabilidade seja impactado no sentido de uma evolução, né, de uma evolução técnica do serviço de contabilidade. Inclusive, veja, um exemplo é que o próprio comitê gestor ele vai oferecer, né, para todos, e é uma preocupação também, né, Tacílio, a questão dos prestadores de serviços que estão localizados em municípios pequenos, que não têm administração tributária estruturada. Muitos questionam como que esses prestadores de serviços vão emitir, né, seus documentos fiscais. Sim. Houve esse questionamento já até pelo Conselho, né? Sim, a nossa pedido, nossa sugestão foi que essa nota fiscal, que vai ser única, né? Que ela seja emitida através da Receita Federal. Mas porque existem muitas prefeituras aí que a gente sabe que não vai ter estrutura. Não tem estrutura para isso. Né? Não tem sequer a sua administração tributária estabelecida. Mas o que vai acontecer, Tacílio, não será emitido pela Receita Federal, mas sim pelo Comitê Gestor do IBS. O Comitê Gestor do IBS vai fornecer o aplicativo, o software, para emissão e para validação desses documentos, inclusive que será emitido offline, mesmo sem uma internet e pelo celular. Além de fornecer a possibilidade de emissão do documento fiscal e da validação do documento fiscal, da autenticação, o comitê gestor ainda vai oferecer uma apuração assistida para o contribuinte. Ou seja, como acontece com a Receita Federal hoje no Imposto de Renda, aquilo vai ser apurado automaticamente com todos os créditos e débitos daquele contribuinte, que ele só vai concordar ou não. Que aí o contador dele vai falar, isso mesmo, pode, né? Ou então vai fazer algum tipo de contestação ali naquela apuração. Isso tudo para quê? Para diminuir cada vez mais a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias e facilitar e simplificar cada vez mais a vida do contribuinte e do próprio contador. Deixando o contador focado para essa análise de estudar o negócio do seu cliente e decidir qual a melhor estratégia tributária para aquele cliente. A pergunta era com relação... Desculpa, Karina. Essa diferenciação, né, de alíquota, porque dentro do setor de serviços a gente tem um grande guarda-chuva aí de setores, né, de prestação de atividades, né, saúde, educação, né, e existe essa diferenciação de alíquota. Isso traz, inclusive, equilíbrio para o mercado? Como é que vocês enxergam isso? Bom, eu vejo assim, pelo que nós estudamos até hoje da reforma tributária, aqueles serviços que estão mais ligados a atendimento à população, sim, terão uma carga tributária diferenciada. Os demais, não. Os demais aí, sim, poderão impactar, porque você veja bem, se uma empresa de serviços médicos, que pode ter uma tributação diferenciada, ela se utiliza de outras prestadoras de serviço. E aí haverá um aumento de custo das outras prestadoras de serviço. Então, automaticamente, aquilo vai ser repassado. Então, você perde de um lado, ganha do outro, e é o que o Rodrigo está comentando aqui. Nós vamos ter que fazer estudos para verificar quem nós vamos contratar, como nós vamos contratar, se transfere crédito, se não transfere crédito. Então, assim, há uma demanda muito grande aí de conhecimento tributário, né? Para que nós possamos indicar ao nosso cliente, vai por esse caminho, né? E você vai ter a menor tributação. Pelo que vocês estão falando... Mas o impacto, pelo que a gente prevê, vai ser, em princípio, vai ter um impacto Rodrigo, geral. Pelo que a gente está escutando aqui, o contador vai ser o melhor amigo do empresário a partir de agora, é isso? Já é. Principalmente a partir de agora. E vai ser um período muito difícil para os contadores, porque eles vão ter que conviver com dois modelos simultaneamente pelos próximos 7 anos e vão ter que aprender
um novo modelo rapidamente, com todas as suas nuances, né? Manter aquela complexidade, atuando daquela complexidade que tem hoje com um novo modelo simultaneamente, que de fato é muito difícil. Mas extremamente necessário, Karina. Com relação às diferenças das alíquotas, eu gostaria só de acrescentar a fala do presidente. Nós teremos uma alíquota básica, que se espera que seja de 26,5%. Ainda não há uma definição total a respeito disso. Aí nós temos os regimes diferenciados. Alguns serviços terão uma redução dessa alíquota, uma redução de 30%. Entre eles, contadores, advogados e outros serviços, educação física, por exemplo. E há um rol ali taxativo desses serviços que terão esse regime diferenciado. Mas esse regime diferenciado será aplicado nacionalmente. Porque hoje nós temos uma dificuldade, né, Otacílio, que é o ICMS tem uma redução num estado, no outro não tem. Cada estado tem a sua legislação. Cada município tem o seu ISS. Que é o grande questionamento, né? Isso gera uma dificuldade muito grande na operação das empresas. E no trabalho dos contadores, inclusive. Hoje, esse regime diferenciado será aplicado nacionalmente. Então, há uma redução de 30% para os contadores a nível nacional. Sim. Outros serviços conseguiram uma redução. Isso é um trabalho dentro do Congresso, né? E lembrando que isso foi aprovado apenas pela Câmara, ainda tem que ser aprovado pelo Senado. O Conselho Federal de Medicina fez um trabalho muito importante lá e ele conseguiu ficar dentro da redução de 60% da alíquota. Então, ele vai pagar apenas uma alíquota de 40%. Veja, o contador pagará uma alíquota de 70% e um médico que prestando o serviço ali pagará uma alíquota de 40%. É justa essa distinção? Não é difícil explicar isso, né? Que foi a sua pergunta, de valor, né? Acho que é o lobby, porque o Congresso ele nada mais é do que as influências ali de toda a sociedade. E ali você tem as corporações, as organizações, as entidades representativas atuando, e ali houve uma atuação do Conselho Federal de Medicina que conseguiu deixar esse serviço com essa redução maior. É isso. E tem o apelo de que é saúde, né? Isso para a sociedade é muito importante. Transporte, educação. Né? Em que pese, tá, Karina, a saúde, 70%, 80% da população brasileira utiliza o serviço público, que não seria afetado de qualquer forma. Então, nós estamos falando dos serviços que não são públicos, né? Que tiveram essa redução. Só para a gente ilustrar um pouquinho mais exatamente desses setores que o Rodrigo está citando aqui, né, que então seriam beneficiados com essa alíquota reduzida de 60%, estão serviços cirúrgicos, serviços de saúde ginecológicos, obstétricos, psiquiátricos. Estão lá no anexo terceiro, né? Vários serviços. São serviços médicos. Humanos. Lembrando que é humano, não são serviços médicos veterinários. Né? Pelo que eu vi, assim, são serviços voltados à população, né, de um modo geral, né? No caso do transporte, no caso a educação também teve né? A educação também teve essa redução. São mais voltados à população. Agora, outra coisa da redução dos 30% que a gente tem que falar é o seguinte. Salvo engano, no Brasil, nós temos 64 profissões regulamentadas. Porém, essa redução será somente para aquelas profissões que existe um conselho que o fiscaliza, que está aí em torno de 36 a 38 conselhos profissionais de categorias profissionais no Brasil. Né? Então, somente esses terão a redução e não todas as profissões regulamentadas. Mas o que eu gostaria de ressaltar para nós contadores é a questão da simplificação. Né? Isso realmente é um anseio da categoria, porque nós temos, como eu já disse, várias obrigações acessórias que geram prazo, que geram multa. Né? E nós trabalhamos o ano inteiro e não podemos parar. Se você vai assim, vou tirar férias, tem uma obrigação acessória para entregar naquele mês. Então, assim, para nós é um desafio. Bom, vocês têm um calendário específico aí que sempre demanda uma força-tarefa muito grande dos contadores, né? Exatamente. Fora esse calendário, ainda tem o próprio ajuste anual que vocês precisam fazer, isso. Tanto das empresas, na realidade, nas empresas não é ajuste anual, né? Depende da forma de tributação, ela é mensal, trimestral, né?
e depois nós temos que entregar as obrigações de escrituração fiscal, escrituração contábil, e temos o ajuste anual da pessoa física, que não é uma prerrogativa nossa, porém, o maior atendimento à população... Demanda, né? Na pessoa física são os contadores, né? Então, não sei, Rodrigo, se ele tem esse número, mas eu imaginei que em torno de 90% ou mais das ações que são dos acionamentos à Receita Federal é da classe contábil. Não sei se vocês têm esse número. Não tem. Porque a maior demanda da Receita Federal, estadual, municipal, de todas as coisas, é do contador. Então, nós temos muitas obrigações. E isso vai trazer uma simplificação. Essa é a parte boa da reforma tributária. Rodrigo, a gente falou muito aqui, né, fazendo um resumo de tudo que foi falado. Bom, a gente falou muito sobre simplificação, sobre esses serviços que têm essa diferenciação de alíquota, que, dado cada serviço aí da sua especialidade, precisará fazer, então, o seu cálculo e verificar qual o melhor sistema tributário optar, né? Mas eu gostaria que você fizesse esse resumo para a gente e falasse, né, desse impacto para esse pequeno empresário, mais especificamente. Então, para o pequeno empresário, Karina, é aquilo que a gente comentou antes. Não haverá impacto. Por quê? Porque o pequeno empresário que presta seu serviço optante pelo Simples Nacional, não haverá impacto, uma vez que ele está enquadrado num regime diferenciado de cobrança e que foi mantido. Ele vai continuar optante pelo Simples, se ele quiser. Se a análise da contabilidade for de que a melhor para ele, nesse momento, ainda é se manter optante pelo Simples, ele não terá impacto. Ele só vai mudar da opção pelo Simples se o contador falar o outro modelo é melhor, mais vantajoso. Ou seja, então, ou ele vai se manter da forma que está, ou ele vai migrar para o modelo mais vantajoso, conforme a orientação técnica do seu contador. Então, impacto para o pequeno contribuinte hoje, aquele que está prestando serviço, que dentro da opção do regime Simples Nacional, não haverá qualquer impacto nos próximos anos aí. E não se espera que haja depois, porque... Oxalá. É isso. É claro que é uma discussão... Mas um impacto negativo que eu enxergo, Otacílio, é a pejotização. Sim. Vai influenciar. Nós já temos hoje um problema, que é burlar a legislação trabalhista, principalmente na classe médica, né? Nas clínicas que prestam serviço de saúde, hospitais, um nível de pejotização exacerbado, o que é a pejotização para o ouvinte, é se familiarizar. Hoje você tem a relação de trabalho, hoje a pessoa presta serviço de trabalho mediante uma relação de emprego, isso dentro das regras trabalhistas, que tem uma tributação mais pesada, inclusive previdenciária. Previdenciária é o que vai afetar mais. Né? E você muda, às vezes, para burlar a legislação trabalhista, você cria uma empresa e presta aquele serviço através de uma pessoa jurídica. Muito bem, isso é uma tendência. Isso acontece em todo lugar do mundo, absolutamente natural, é bem-vindo. Só não é bem-vindo quando serve para burlar a legislação trabalhista, que acontece hoje. É de conhecimento que isso acontece. E a reforma tributária pode incentivar, pode maximizar esses efeitos, né, Otacílio? Com certeza. Da pejotização, principalmente na burla aí da legislação trabalhista. Alguns impactos que a gente segue acompanhando, né, e contando sempre com essa avaliação, análise de quem está aí no dia a dia do mercado. Complementando, Karina, se me permite, eu acho que aí o impacto na Previdência vai ser brutal, porque pessoas que hoje estão dentro de folhas de pagamento poderão migrar para a pejotização e as empresas deixarem de ter essa contribuição para a Previdência e aí sim ter um impacto bastante forte. Para o empresário, se ele tem um empregado, ele tem uma tributação muito maior, principalmente contribuição previdenciária. Se ele tem uma outra pessoa prestando serviço através de uma pessoa jurídica, ele não tem essa tributação e ainda, a partir de agora, terá crédito.
Olha a diferença, aumentou a diferença entre uma relação de trabalho e uma relação com uma pessoa jurídica de prestação de serviço. Esse é um assunto que a gente pode esmiuçar totalmente numa única entrevista, né? Porque ele é muito complexo. Bom, Realmente. quero agradecer aqui, muito obrigada, Rodrigo Falco, ele que é o presidente do Sindifiscal MS, também o Tacílio Nunes, presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso do Sul. Muito obrigada. Obrigado, Karina, e obrigado, Tacílio. Obrigado, Karina. Obrigado, Rodrigo. Eu estou já aqui convidando o Rodrigo para nos aliarmos aí para os próximos anos e vamos precisar aí de bastante estudo e ajuda da própria Receita Federal, do Sindifisco, para levar esse conhecimento não só à classe contábil, como aos contribuintes, né? Então, já estou te convidando aqui, Rodrigo, para nós nos alinharmos e nos aliarmos também para levar esse conhecimento a toda a população. Pode contar com a gente, com o nosso apoio do Sindifiscal e dos fiscais tributários do Estado, viu, Tacílio? Ok. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado, Karina. Um bom dia. Hora do intervalo e a gente volta já.